Yuri Alberto, cara, como definir? Ele começou meio mal no Corinthians, depois ele teve uma brilhante fase, depois voltou para uma fase ruim e agora engata um ano de uma fase esplêndida. Artilheiro do último Campeonato Brasileiro e empilhando gols, principalmente em partidas importantes, em clássicos. Decidiu o último Campeonato Paulista contra o Palmeiras, agora gol contra o Santos, hat-trick no Internacional, enfim, exemplo não falta. E é claro que muita gente vai falar da confiança, que eu acho que é um fator muito importante, né? Quando você acerta a primeira, a segunda, você vai estar confiante para acertar a terceira. Seja um passe, um chute, um drible, uma jogada mais arriscada, você vai estar mais leve, né? A bola não vai correr o risco, né, de bater no teu pé e queimar, né? Como ao contrário acontece, né? Se você erra a primeira, a segunda, a terceira, a torcida começa a chiar, você começa a ficar com a cabeça meio pesada, né? Porra, teve a situação que o Yuri Alberto foi chamado de burro, né? Na beira do campo pelo Mano Menezes, né? Isso virou uma chacota, né? Enfim, ele teve a resiliência para dar a volta por cima em relação a isso. Mas ele mesmo falou que ele esqueceu completamente do jogo ali, cara. Que a cabeça dele foi embora e é completamente natural. Mas eu acho que não tem só a ver com um fator, assim, psicológico, mental. Claro que isso é muito importante, mas eu acho que tem a ver com característica. Ainda bem, né, que treinadores que estão trabalhando aqui no Brasil, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, eles estão voltando a explorar uma qualidade que estava sendo deixada de lado nos atacantes brasileiros para uma cópia de modelo que se vem lá de fora, né? Mas você não pode copiar o que vem lá de fora sem adaptar aqui para o Brasil, né? Que é o que muita gente fez ao longo da década passada, né? Com toda aquela situação do 7-1, né? Não, a gente tem que copiar modelos de fora. E aí, por exemplo, o 4-2-3-1, que é aquele modelo em que você tem pontas e o centroavante. E aí, geralmente, você tem os pontas mais abertos, né, que são jogadores de 1 para 1, de drible, e o pivôzão, né, que é aquele cara que vai fazer o jogo de costas, que vai bater na massa, né, que vai escorar para os jogadores que vêm de trás. E o Yuri Alberto, ele cai num limbo, né, ele caía, né, digamos assim, num limbo, né, que diversos atacantes acabam caindo, que não é nenhum nem outro. O Yuri Alberto não é um ponta, ele não é aquele jogador driblador, arisco, leve, né, que ele vai sair rabiscando. E ele também não é esse pivô. Ele já deu uma entrevista, inclusive, falando que ele chegou até a ficar com pubalgia, de tanto que ele testava esse jogo de costas, né, essa parede, né, essa tentativa de domínio o tempo todo de costas. Ele é um atacante que ele joga por dentro, que ele explora o ataque ao espaço, mas é justamente isso. Ele é um atacante de atacar o espaço, ele é um atacante de movimentação por dentro, ele é um jogador de movimentação inteligente, de muita explosão física, apesar de não ser um ponta. Ele é um atacante por dentro, ele é um 9 móvel, ele pode trabalhar como um segundo atacante, ele pode jogar ao lado de um centroavante. Nem sempre o fator é ser ruim ou ser bom, bagre ou craque. Contexto e adaptação são importantes.